Olá pessoal, chegando com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univale, o CEP, destina-se à revisão ética e ao controle dos protocolos de pesquisa submetidos a ele e que envolvem seres humanos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje no nosso estúdio a professora doutora Poliana Bortolazzi Gouveia. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Olá, muito obrigada, bom dia. Professora, para começo de conversa, quais as pesquisas que necessitam passar pelo CEP? Isso é muito importante a gente falar, porque toda pesquisa que vai abordar um ser humano, seja de forma direta, entrevistando, conversando, ou de forma indireta, observando esse ser humano de alguma forma, ou até mesmo usando informações dessa pessoa, por exemplo, na área da saúde, um prontuário, alguma informação confidencial dessa pessoa, precisa passar por um CEP. Então, nenhuma pesquisa pode ser executada sem essa aprovação prévia, desde que ela envolva seres humanos, no caso. E é para as mais variadas áreas, então? Para todas as áreas. Olha que interessante. A ideia começou, o Comitê de Ética ele começou principalmente na área da saúde. Então, hoje, culturalmente, ele é mais forte nessa área da saúde, pelas perspectivas históricas que a gente teve. Porém, já tem um movimento, inclusive, das revistas científicas de todas as áreas, para que todas as pesquisas de todas as áreas passem por uma aprovação de um comitê de ética. E quais não necessitam de avaliação do CEP? Tem alguma? Existe. Por exemplo, se for trabalhar com dados secundários, que a gente pode falar, por exemplo, algum banco de dados online, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue acessar, um dado público, é de um ser humano, claro, mas ele é público. Aí sim não precisa passar por um comitê de ética. Ou, por exemplo, uma rede social, aquelas redes sociais abertas, se quer fazer alguma pesquisa que envolva isso, também não precisa passar por um comitê de ética. E as pesquisas bibliográficas, revisão sistemática, revisão integrativa, também não precisa passar. Todas as outras precisam. Entendi. E como que os alunos acabam se envolvendo com tudo isso? Tem os projetos de iniciação científica, né? Na Univale nós temos as bolsas de pesquisa, então muitos alunos desde os primeiros períodos já conseguem se envolver um pouco mais com a pesquisa, mas obrigatoriamente na conclusão do curso, quando tem que fazer o famoso TCC, é quando acaba envolvendo muito mais e tendo mais contato com o comitê de ética, com a pesquisa e tudo mais. Certo. E, professora, como funciona o processo de avaliação de uma pesquisa no CEP? Então, isso também é outro assunto importante, porque demanda prazo. Então, os pesquisadores, tanto o orientador quanto o acadêmico, precisa se programar, porque é um prazo que demora, em média, 40 dias, se tudo der certo. Né? Então, ele submete o projeto online pela Plataforma Brasil, que é um site do governo que disponibiliza as informações, né? E todo o acesso para o pesquisador colocar tudo da pesquisa dele ali. Nós recebemos, validamos esse projeto, tem a Renata, que é a secretária do Comitê de Ética, responsável por essa função, vê se a documentação está correta, tudo assinado, se as informações estão ok. E aí sim, ela direciona para mim, que indica os relatores. Então, hoje nós temos 50 membros no Comitê de Ética, que são desde professores da Univale até representantes da comunidade, que fazem a avaliação desses projetos. E aí, depois eu indico essas relatorias, e é importante também que tanto o professor quanto o orientando entendam que quem vai fazer a relatoria, quem vai avaliar aquele projeto é sigiloso, ele nunca vai saber. Os pareceres são enviados, claro, no meu nome, porque tem que ter uma pessoa que representa, mas não necessariamente fui eu quem avaliei esse projeto. E aí o relator ele faz a análise ética, se a pesquisa está ok, garantiu os direitos humanos, a integridade, a forma como abordou aquela pessoa foi uma forma bacana, uma forma legal, não gerou nenhum constrangimento, nenhuma situação desconfortável. E aí sim, se estiver tudo ok, ele faz a relatoria para o colegiado, então a gente se encontra sempre na última semana de cada mês, aqui na Univale, e apresenta para todos os relatores e a gente chega no consenso se a pesquisa está aprovada, quer dizer que está ok, pode tocar ficha, fazer a pesquisa. Se ela está pendente, então precisa de algum ajuste técnico, ou se ela está não aprovada, que é aquela pesquisa que não pode acontecer da forma como ela está posta. Acontece também. Acontece o que é feito nesse caso daí? É passado alguma instrução para que a pessoa consiga... Sim, a gente passa... Quando a pesquisa é não aprovada, normalmente
é por falha na hora de submeter. Falta informação ou alguma proposta de pesquisa que vai gerar muito desconforto, quer trabalhar, por exemplo, com uma comunidade, com pessoas muito vulneráveis, por exemplo, quem está encarcerado ou indígenas, são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, e ele não descreve todos os cuidados com essas pessoas. Entendi. Isso é um exemplo não aprovado. Sim. Ou algo muito esdrúxulo, que não dá para submeter um ser humano a um tipo de pesquisa, e a gente passa todas as orientações, e ele pode ou recorrer, entrar com o comitê com recurso, ou ele pode submeter um novo projeto com as adequações. Então, a gente sempre pontua o que tem que ser adequado. E a decisão final é do pesquisador, se ele quer submeter um novo ou se ele quer recorrer daquela decisão. Normalmente, o recorrer não é o melhor caminho, porque a gente já pontua, de acordo com a legislação, o que está errado, né? Então, não vai adiantar, ele não vai conseguir ter uma aprovação. O ideal mesmo é que ele se adeque a isso. A gente percebe que o CEP ele é muito importante, né? É um trabalho... extremamente importante. Eu gosto de falar que nós não somos os vilões, que às vezes, como demora, gera essas pendências, as pessoas têm uma visão de que o Comitê de Ética em Pesquisa vem para atrapalhar a pesquisa, e muito contrário. É necessário, né? É necessário. A gente avalia, a gente dá um respaldo para o pesquisador, então até se ele tiver um problema legal depois, né, de questões legais, se alguém quiser processar o pesquisador alguma coisa, vão perguntar se teve avaliação de comitê. Isso é o respaldo dele, é a segurança dele, que a pesquisa foi avaliada e aprovada, né, a execução dela. Então, é muito importante que as pesquisas passem pelo comitê, inclusive as pesquisas que não são da saúde, né, como eu digo, todas as áreas têm que passar. A Univale, a gente prioriza muito isso aqui em todas as escolas, desde a graduação até a pós-graduação, que as pesquisas passem pelo Comitê de Ética. E cada mês a gente tem ganhado mais força em relação a isso, e cada vez mais projetos estão sendo submetidos. Que bacana. Esse trabalho já vem sendo feito há bastante tempo? Sim, sim. Os comitês de ética existem desde 1996. Né? A resolução aqui na Univale, instituída, eu acho que é desde 2007, 2008, e aqui eu, como no comitê, estou desde 2015, então já tem bastante tempo que ele acontece, que as pesquisas passam por essa avaliação. Que legal. E são todas as universidades que trabalham com esse tipo de comitê? É obrigatório ter. Tem a resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, da CONEP, que institui a CONEP, que é a Comissão Nacional. E aí, ali diz que toda instituição precisa ter. O nosso CEP não avalia só pesquisas da Univale, é da região, né? Porque a gente representa a região aqui de Itajaí, mas as outras universidades também têm comitês de ética. Que legal, vocês acabam então analisando trabalhos de outros locais, não só da universidade? Não só da universidade. Qualquer pesquisa que for acontecer aqui na região, a gente avalia. Inclusive, às vezes o pesquisador não é daqui, ele tá, por exemplo, tem uma pesquisa tramitando no CEP. O pesquisador é dos Estados Unidos, mas ele vai fazer a coleta de dados aqui. Então, a CONEP direcionou a pesquisa para a gente avaliar aqui para ver se está tudo ok. Então, tem esse movimento. Se for acontecer aqui na região, vai passar pelo nosso comitê de ética de alguma forma. Olha só, é um trabalho bem meticuloso, né? Sim, bem detalhista, bem meticuloso. E, como eu disse, muito importante que, para garantir tanto os direitos do participante e também o pesquisador, né? Para respaldar ele legalmente quanto à execução da pesquisa. Muito interessante. Então, nós conversamos com a professora doutora Poliana Bortolazzi Gouveia. Professora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Fico à disposição. Ok, esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.